Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. O segundo trimestre de 2026 está se tornando o trimestre mais importante da história da Tesla. Pela primeira vez, vários produtos e tecnologias revolucionárias estão convergindo ao mesmo tempo, levando a Tesla muito além de ser apenas uma montadora de carros, tornando-se líder em transporte autônomo, robótica humanoide, manufatura de próxima geração e energia. Então, neste vídeo, vou explicar os principais marcos esperados para este trimestre e por que eles são tão importantes. A Tesla está realmente em um ponto de inflexão histórico. Acabamos de entrar no período mais empolgante e importante da história da Tesla. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Entramos agora no trimestre mais importante da história da Tesla. Este trimestre pode realmente mudar a empresa para sempre. A Tesla está em um ponto de inflexão histórico. Mais produtos e serviços inovadores estão sendo lançados e convergindo do que nunca. Estamos falando sobre o caminhão articulado. Revelação do Optimus de terceira geração, novo Roadster revelado, versão 14.3 do Full Self Driving. Isso deve ser a última peça do quebra-cabeça. Produção do Cybercab e lançamento dos robotáxis sem supervisão, projetados especificamente para isso, da Tesla. O método de produção Unbox da Tesla, que começará com o Cybercab, e a primeira aprovação do Full Self Driving, supervisionado na Europa. E a construção da Tesla Terrafab já começou. Então, assim como o homem escreveu no X, os 3 meses mais importantes da história da empresa e o mercado ainda não entendeu. Eu adoro essa ação. E Elon respondeu, eles realmente não entendem. Eu até já dei todas as informações para eles. Então, Elon acabou de confirmar que esses 3 meses vão ser os mais importantes da história da empresa. Mas vamos começar falando sobre o caminhão Tesla Semi e o aumento da produção em grande escala. Porque o tão aguardado caminhão elétrico classe 8 finalmente está entrando em produção em escala significativa na fábrica de Nevada no segundo trimestre. O que torna esse caminhão tão especial é que ele oferece até 500 milhas de autonomia. Mesmo com carga total, custo operacional dramaticamente menor, recarga mais rápida e uma posição central para o motorista que os caminhoneiros adoram. Os testes iniciais já conquistaram operadores de frotas céticos, e ele ainda é cerca de $100 mil mais barato do que a concorrência. Então, o Tesla Semi abre as portas para uma indústria de transporte rodoviário de mais de $700 bilhões. A produção em grande escala pode gerar uma receita enorme e provar que veículos elétricos pesados não são apenas viáveis, eles são superiores. E levar um caminhão elétrico para a produção em grande escala é muito importante também em relação à poluição do ar, já que eles representam cerca de 20% das emissões de CO2, mesmo sendo apenas uma pequena porcentagem da frota. Então esse produto vai transformar a Tesla de uma empresa que produz apenas carros e picapes para também fazer parte da indústria de caminhões. E espero que também possamos ver o Optimus geração 3 sendo revelado no segundo trimestre. Isso pode ser adiado até depois do verão, mas há uma chance de acontecer no segundo trimestre. Mas a Tesla planeja iniciar a produção em baixa escala do Optimus geração 3, o robô humanoide significativamente melhorado neste verão. A geração 3 apresenta melhor destreza, velocidade e inteligência, além de uma nova mão projetada para trabalho real em fábrica desde o primeiro dia. A Tesla vai implantar essa primeira unidade internamente para lidar com tarefas repetitivas, entediantes e perigosas, acelerando seu próprio ciclo de aprendizado. O Optimus tem o potencial de se tornar o produto mais valioso da Tesla até hoje. Um robô humanoide escalável que pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, poderia transformar a manufatura, a logística e, eventualmente, os lares, criando um novo negócio de robótica de múltiplos trilhões de dólares.
Então, isso não é apenas a Tesla entrando em um novo segmento no setor de transporte, como fez com o caminhão semi-reboque. Isso é a Tesla entrando mais uma vez em um mercado completamente novo e muito maior: robôs humanoides. E ao contrário da maioria dos outros nesse setor, a Tesla tem tudo o que precisa para fazer isso funcionar. Eles têm o know-how de produção em massa e sabem como gerenciar uma cadeia de suprimentos complexa. Eles têm o dinheiro de que precisam. Eles não precisam levantar nenhum recurso, pois têm 44 bilhões de dólares no banco. Eles têm a inteligência graças ao desenvolvimento da IA da Tesla, que dirige seus carros, e ao microhard da XAI ou ao seu Optimus digital. Então, a Tesla tem as duas partes do cérebro necessárias para o robô humanoide Optimus, e ele vai rodar localmente no próprio chip de IA da Tesla. Então, ele não precisa de uma conexão com a internet para realmente funcionar como um robô humanoide. Se você pedir algo que ele não saiba, ele ainda precisa de acesso à internet, à nuvem, para acessar o Grok. Mas quando ele tem acesso à internet, ele basicamente sabe de tudo por causa do Grok. E a Tesla tem as baterias, os chips, os atuadores, tudo feito internamente. E quando as Terafabs entrarem em operação em alguns anos, eles vão até fabricar seu próprio chip internamente. E falando da Terafab, a construção já começou na nova e muito ambiciosa Terafab da Tesla, uma enorme instalação de fabricação de semicondutores, em parceria com a SpaceX e a XAI. E agora, também a Intel, que vai ajudá-los nesse projeto ambicioso para produzir chips avançados de IA em uma escala sem precedentes. E eles não vão apenas ajudar com a tecnologia antiga da Intel, eles estão juntos com a Tesla tentando reinventar como os chips são produzidos. Isso vai garantir o fornecimento da próxima geração de hardware de IA da Tesla para o Dojo IA 5 e além, tanto para os veículos quanto para o Optimus, e centros de dados no espaço e produtos de energia, visando computação em escala de terawatts. Controlar sua própria produção avançada de chips elimina um gargalo crítico e dá à Tesla uma enorme vantagem na corrida da IA. É a base para um crescimento inteligente exponencial necessário para a verdadeira autonomia, robótica e IAG. Então, mais uma vez, esta é a Tesla entrando em um mercado completamente novo. Não entrará em operação no segundo trimestre de 2026, é claro, mas eles já estão começando a construção desse projeto incrivelmente gigantesco. E Elon não está apenas construindo chips aqui, ele está construindo a infraestrutura computacional para uma civilização galáctica. E os primeiros passos começam no segundo trimestre de 2026. E então, temos o tão aguardado Tesla Roadster, onde esperamos uma versão de produção sendo revelada. A próxima geração do Roadster deve ser revelada em abril de 2026. Mas o meu palpite, é claro, é 4/20. Então, no dia 20 de abril, mas vamos ver quando realmente será. Mas esse é o carro que deu início à Tesla Motors há mais de 20 anos e será o último veículo em que a Tesla vai focar exclusivamente em direção e desempenho. Ele promete desempenho extremo, com pacotes opcionais de propulsores SpaceX para uma aceleração absurda, podendo ir de 0 a 60 milhas por hora em apenas 1 segundo. É o carro Halo que reacende a empolgação em torno do DNA de desempenho da Tesla. Embora não seja o produto de maior volume, o modelo apresenta tecnologia de ponta e ajuda a Tesla a recuperar o apelo que inicialmente colocou a empresa no mapa. E provavelmente nunca haverá nada parecido sendo feito novamente, já que nenhuma outra montadora tem uma parceria com uma empresa de foguetes. Isso vai ser realmente algo muito especial. E sim, estamos esperando há 9 anos por essa revelação, desde que eles mostraram que iam fazer um novo Roadster. Mas isso só significa que ele vai ter uma tecnologia ainda mais insana e legal por dentro, que não teria se tivesse sido lançado em 2020. Então mal posso esperar para ver essa revelação épica. E acabamos de ver a versão 14.3 do Full Self Driving da Tesla começar a ser disponibilizada para os clientes.
A versão 14.3 do Full Self Driving supervisionado teve uma melhora significativa no raciocínio e na confiabilidade. Essa atualização deve ser a última grande peça do quebra-cabeça da autonomia, trazendo decisões mais suaves e humanas por meio de uma rede neural avançada de ponta a ponta. Um Full Self Driving melhor acelera diretamente o lançamento dos robotáxis, aumenta o valor dos veículos e constrói o ciclo de dados necessário para a autonomia sem supervisão. Claro que não é a atualização definitiva. A Tesla vai continuar melhorando a nova versão 14.3, mas deve ser um modelo de IA muito maior, capaz de fazer muito mais coisas. E claro, deve ser a versão que vai para o Cybercab. E falando do Cybertaxi, a produção começa oficialmente neste trimestre. A Tesla confirmou que a produção do táxi robô, desenvolvido especificamente para esse propósito, o Cybercab, começará em abril de 2026 na Giga Texas. Projetado do zero para autonomia sem supervisão. Ele utiliza um método de produção radicalmente simplificado chamado Unbox, que pode permitir uma produção extremamente alta a um custo extremamente baixo. O Cybercab é a personificação física da visão do táxi robô. A produção bem-sucedida e, eventualmente, a operação autônoma sem supervisão podem fazer com que a Tesla deixe de vender carros para operar a maior rede de transporte autônomo do mundo. Um negócio com uma margem e escala muito maiores do que a fabricação tradicional de automóveis. Como o transporte autônomo extremamente barato, vai abrir até mesmo novos mercados que não existiam antes. Esse carro não vai apenas revolucionar o transporte por aplicativo e táxis, ele vai transformar o transporte e criar um mercado total endereçável ainda maior do que já vimos antes. E isso, é claro, nos leva ao método de produção Unbox da Tesla. O revolucionário processo de fabricação Unbox está sendo usado em produção real, especialmente para o Cybercab. Em vez de construir um carro sequencialmente em uma linha, os principais módulos são montados em paralelo e unidos no final. Isso reduz drasticamente o espaço ocupado pela fábrica, o investimento de capital e o tempo de montagem, ao mesmo tempo em que potencialmente permite uma capacidade de produção 5 vezes maior. Ninguém mais no planeta tem um sistema de produção como este. O método Unbox de fabricação pode cortar custos e permitir que a Tesla aumente a produção mais rápido e barato que qualquer concorrente. É o avanço na manufatura necessário para suportar uma produção em massa de cybertáxis, Optimus e veículos futuros. Esse é o divisor de águas para uma autonomia acessível e escalável sobre a qual quase ninguém está falando. Porque se as pessoas entendessem a implicação desse método de produção, elas não estariam comparando a frota de robotáxis da Tesla com a da Waymo. E estamos a apenas alguns dias de a Tesla, com sorte, conseguir aprovação para o Full Self Driving supervisionado entrar no primeiro país da Europa. Isso traria direção avançada em cidades, ultrapassagens e recursos completos de direção autônoma para milhões de proprietários de Tesla europeus. Pela primeira vez, não tivemos a versão não supervisionada do Full Self Driving da Tesla, desse sistema, como vimos nos Estados Unidos. Esta será a primeira vez que teremos um sistema que vai parecer mágico quando os clientes europeus experimentarem pela primeira vez. Isso faz a frota supervisionada crescer rapidamente, gera mais dados de treinamento, aumenta a receita de software e abre caminho para a futura operação de robotáxis não supervisionados em um dos maiores mercados automotivos do mundo. Então, essas são algumas das coisas que podemos esperar aqui no segundo trimestre de 2026 e porque o segundo trimestre pode ser o trimestre mais importante da história da Tesla. Em apenas 3 meses, espera-se que a Tesla aumente a produção de caminhões elétricos pesados, linha de produção de robôs humanoides, revelar seu carro esportivo Halo, lançar um importante software de autonomia, começar a construir seu primeiro táxi robô dedicado e implantar um novo sistema de fabricação revolucionário. Expandir a direção totalmente autônoma globalmente e iniciar a construção de seu próprio império de chips de IA.
E se olharmos para o final deste ano, também devemos ver o início da produção do Maker Pack 3 e dos Maker Blocks da Tesla. Ainda não acabaram as novidades empolgantes da Tesla este ano. Quando o segundo trimestre acabar, e isso não são apenas avanços incrementais, é o momento em que a Tesla ataca simultaneamente novas indústrias como transporte de cargas, robótica, robotáxis, manufatura avançada e semicondutores. O sucesso aqui transformaria a valor de mercado da empresa, a composição da receita e o papel dela na economia global. O segundo trimestre de 2026 não será perfeito. As rampas de produção sempre têm problemas iniciais. Mas isso representa o sinal mais claro até agora de que a Tesla está evoluindo para algo muito maior. Uma potência em IA, robótica e energia. A convergência de todos esses catalisadores em um único trimestre faz dele possivelmente o período mais empolgante e importante nos mais de 20 anos de história da Tesla. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.